Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda fase da audiência pública número 57. A segunda fase também presencial, né? Tendo em vista que na outra nós também tivemos uma reunião presencial. E, senhoras e senhores, declaro aberta a reunião presencial. E a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar dessa audiência pública, que tem como objetivo obter subsídios à proposta de simplificação do processo de análise dos projetos básicos de pequenas centrais hidrelétricas, com sinalização regulatória para efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração dessas usinas. Aí o foco, o nome é esse ainda, tá? A gente sabe que já não é bem isso que nós estamos tratando, mais a simplificação mesmo da análise em busca da outorga. Não estamos tratando de garantia física, mas esse ponto nós já superamos. A mesa diretora dessa reunião presencial é composta pelos seguintes membros. Por mim, José Jurosa, diretor da ANEEL e presidente dessa audiência. Pelo Dr. Elvio Neves Guerra, superintendente de concessões e autorizações de geração. Pela senhora Josiane Aguiar, secretária da audiência. Registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, pois assim essa agência obtém subsídios e informações adicionais para aprimorar os atos regulamentares. E esta reunião obedecerá a seguintes procedimentos. Uma apresentação técnica que será realizada pela assessora da SCG, a senhora Ludmila Lima da Silva, de aproximadamente 20 minutos. A manifestação dos expositores, limitada a 5 minutos para cada intervenção, e terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a cumprimentação de suas manifestações, ou a participação de demais participantes não inscritos previamente. O encerramento dessa audiência está previsto para as 18 horas. Convido assim, na sequência, a servidora da ANEEL, a senhora Ludmila Lima da Silva, para fazer a exposição técnica da referida audiência. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar os principais pontos da nova proposta de revisão da Resolução 343, que trata da outorga de pequenas centrais hidrelétricas. Como já dito pelo diretor Dr. Jurosa, essa é a segunda fase da audiência pública. A primeira etapa da audiência pública trouxe como principais alterações da Resolução 343 a simplificação dos procedimentos, análise dos projetos antes da emissão da licença ambiental e o ressarcimento financeiro, no caso da usina não apresentar uma performance adequada à garantia física calculada. Nessa primeira etapa da audiência pública, foram recebidas 88 contribuições. Dessas 88 contribuições, 26 trataram da retirada desse ressarcimento financeiro. Em dezembro de 2014, a ANEEL passou por uma reestruturação. As atribuições da antiga Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos foram absorvidas pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração. Nessa mudança, vislumbrou-se a possibilidade de promover avanços ainda mais significativos na resolução que trata de outorgas de pequenas centrais hidrelétricas. Então, na primeira proposta, estava principalmente a questão da análise e aprovação do projeto básico sem o licenciamento ambiental e sem a reserva de disponibilidade hídrica. Nessa nova proposta, avança-se no sentido de manter a análise antes do licenciamento ambiental e da reserva de disponibilidade hídrica, preserva-se a simplificação na análise dos projetos, com foco numa análise regulatória, com foco no potencial hidráulico. E propõe-se ainda, como principal avanço, não mais um recebimento e aprovação de um projeto básico, e sim de um sumário executivo que vão trazer os principais pontos a serem analisados pela ANEEL. Nessa nova proposta também, já retirou-se o ponto relacionado ao ressarcimento financeiro.
Nessa linha do foco na outorga de PCH, numa análise regulatória, a proposta ela já propõe uma alteração na ementa da resolução. Atualmente, a Resolução 343 tem por ementa o registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação do projeto básico e autorização do aproveitamento do potencial de energia hidráulica. Como o foco é a outorga de PCH, a gente entende por mais adequado que a ementa reflita isso. Então, a ementa proposta estabelece os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento do potencial hidráulico com características de pequena central hidrelétrica, estando a realização dos estudos e a aprovação desses estudos dentro de todo o processo de obtenção da outorga. Com foco na outorga de PCH, o que se pretende é o uso adequado do potencial hidráulico, com foco na definição do aproveitamento ótimo aprovado pela ANEEL. O que a gente entende é que a ANEEL ela já analisa e já aprova os principais parâmetros que definem o uso adequado do potencial hidráulico, quando ela faz a aprovação do inventário. Então, no estudo de inventário, já é feito o estudo, análise e aprovação da queda, potência, fator de capacidade e série de vazões. E muitas vezes o que se fazia era um retrabalho de análise na etapa de projeto básico. Então, o que se pretende agora é que o projeto básico seja analisado com foco nos parâmetros que foram já analisados no inventário. E quais são esses parâmetros? Esses parâmetros eles vão estar expostos no sumário executivo. Então, está dispensada a apresentação do projeto básico e deve ser apresentado um sumário executivo com as principais informações do projeto e que vão ser necessárias para a análise da ANEEL. Nesse sumário executivo, deve ter a ficha técnica do aproveitamento, as anotações de responsabilidade técnica, as informações do estudo de inventário, informações sobre levantamentos topográficos, informações sobre os estudos hidrológicos e dimensionamento de estruturas extravasoras e os parâmetros para o cálculo da garantia física. Falando agora um pouco de como vai se dar o processo de outorga, o processo se inicia com o registro de intenção outorga de autorização. Esse registro é a manifestação do interessado que ele quer estudar um determinado eixo que foi inventariado. Na proposta, permitirá apenas um registro por aproveitamento. Por ser apenas um registro por aproveitamento, não havendo seleção e competição pelo mesmo eixo, manteve-se o aporte da garantia de registro. A ANEEL fará agora análise do histórico do requerente no desenvolvimento de outros processos de outorgas de geração e a previsão também de um intervalo de 60 dias entre a revogação de um registro e a solicitação de um novo registro pelo mesmo interessado. Após a obtenção desse registro, dá-se o prazo de 14 meses para a elaboração do projeto básico. É importante ressaltar que a ANEEL não está dispensando a elaboração do projeto básico. A ANEEL está dispensando apenas a apresentação desse documento na agência. Então, a empresa ela tem 14 meses para elaborar o projeto básico e deve apresentar na ANEEL o sumário executivo desse projeto, as anotações de responsabilidade técnica e o arranjo geral do empreendimento. Com base nesses documentos, a ANEEL vai fazer a análise e vai emitir um despacho atestando a adequabilidade do sumário executivo ao uso do potencial hidráulico. Esse despacho permite à ANEEL fazer a solicitação da declaração de reserva de disponibilidade hídrica e permite ao interessado que inicie o processo de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. De forma a evitar reserva de mercado, a proposta estabelece que esse despacho tenha uma vigência de 3 anos. Uma vez conseguido o licenciamento ambiental e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, o interessado pode pleitear a outorga. Com relação aos parâmetros para o cálculo da garantia física, a ANEEL entende que a simplificação dos processos e análise com foco no potencial hidráulico consegue dar garantias que vão ser os melhores parâmetros para o cálculo da garantia física. Então, será feita uma avaliação da série hidrológica, considerando os dados aprovados no estudo de inventário e, no caso de diferença, as justificativas apresentadas. Ainda assim, a ANEEL entende que, no caso da usina não apresentar uma performance de acordo com a garantia física que foi calculada, já existem instrumentos regulatórios para fazer esse tipo de adequação. O próprio decreto 2655 trata da revisão da garantia física.
A portaria do Ministério, a 463 de 2009, ela trata da forma como é feita essa revisão das garantias físicas, e a Resolução 409 da ANEEL, que estabelece os critérios e procedimentos para participação e permanência no MRE. A análise com foco no potencial hidráulico e nos parâmetros que já foram estudados, analisados e aprovados no inventário estão relacionados aos pontos que eu vou apresentar agora. Então, os pontos de análise vão ser os níveis operacionais da usina e suas interferências com usinas a montante ou a jusante, a queda bruta do aproveitamento em relação à queda bruta do inventário, potência e fator de capacidade do projeto básico em relação ao inventário e a curva de permanência de vazões. Esses são os aspectos que a ANEEL considera relevante na análise da adequabilidade dos estudos ao uso do potencial hidráulico. Essa resolução traz ainda uma proposta de revisão da definição do conceito de PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Essa definição hoje está na Resolução 652 de 2003. E hoje PCH é definida pela potência, no limite até 30 megawatts, e pela área inundada até 3 km². Área de reservatório até 3 km². É permitida uma área de até 13 km² se atendida uma determinada inequação e, no caso de reservatório de usos múltiplos. Nessa nova proposta, a ANEEL, a nova proposta de resolução estabelece uma área inundada de até 13 km², retirando-se a inequação, ou, no caso de um reservatório superior a 3 km², que promova uma regularização. Mantém-se também o uso múltiplos do reservatório como justificativa para o enquadramento como PCH. Está se propondo também uma alteração dos prazos das outorgas. Hoje, as outorgas emitidas pela ANEEL têm prazo de 30 anos. As outorgas emitidas pelo Ministério têm prazo de 35 anos. Então, nessa proposta, a partir da publicação da resolução, todas as outorgas terão prazo de vigência de 35 anos, dando isonomia às outorgas emitidas pela ANEEL e pelo Ministério. Esse ponto da proposta já tem um parecer favorável da Procuradoria da ANEEL. Com relação às regras de transição, o que está se propondo é um prazo de 14 meses para readequação dos projetos básicos que hoje estão na agência para apresentação do sumário executivo. A gente entende que essa readequação vai trazer ainda mais agilidade nos processos de análise, porque vai permitir que a ANEEL tenha em suas mãos os parâmetros necessários à aferição do uso adequado do potencial hidráulico. Com relação às regras de seleção e hierarquização, elas permanecem as mesmas da 343, que é principalmente o critério de terras, para quem já tinha registro até a data de publicação da nova resolução. E propõe-se ainda uma revogação parcial da resolução 343. Parcial porque esse critério de terra ainda vai permanecer para quem tem registro na agência. E, por fim, tendo em vista a publicação da Lei 13097, que alterou a potência das usinas denominadas CGH, usinas de capacidade reduzida, que agora passam a ter o limite de 3.000 kW, entendeu-se que cabe apenas uma regulamentação em relação às usinas que já têm registros ativos na agência. Então, nessa proposta, está se sugerindo o regulamento definindo que os registros ativos de projetos básicos terão prazo de 3 anos, contados da publicação desta resolução, para comunicar a sua implantação. E aproveitamentos que possuam 2 ou mais interessados serão mantidos todos os registros ativos até que um dos interessados comunique à ANEEL a implantação do aproveitamento, observado o prazo inicial de 3 anos para esse registro. Obrigada. Obrigado, Ludmila. Então, vamos dar início às apresentações, às manifestações. Pela ordem de inscrição, eu solicito o senhor Charles Lenze, da Abragel, para fazer as suas considerações. Muito boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar em especial o doutor Jurosa e o doutor Elvio e a nossa secretária da mesa, a senhora Josiane. Né? É uma satisfação para a Abragel poder fazer parte dessa audiência pública. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar a oportunidade e
e cumprimentar a Dr. Jurosa, a Dr. Elvio e a toda a equipe técnica da ANEEL pela forma com a qual conduziram esse processo desde a primeira fase da audiência pública, que estamos culminando hoje com essa audiência pública presencial da segunda fase. A mudança, vamos dizer assim, resultado do debate, de todas as discussões que nós tivemos, ela foi muito profunda e muito bem vista por todos os nossos associados. Se a gente tinha um sonho, né, a respeito de como otimizar e simplificar os processos, né, para análise e aprovação de projeto, eu acho que a gente está, vamos dizer assim, muito próximos dessa realidade. Então, mais uma vez, a gente já teve a oportunidade de fazer isso em reuniões tanto com a área técnica, onde foi apresentada essa proposta, e a gente, mais uma vez agora de público, gostaria de externar a nossa posição de contentamento e satisfação em relação ao avanço, que em alguns aspectos até bastante radical, né, doutor Elvio? Mas, de qualquer maneira, espera só ver como é que eu passo para frente aqui. Ah, é ali? Tá. Eu gostaria de fazer alguns destaques, né? Eu acho que, quando a gente olha a minuta de resolução nova, uma das coisas que mais nos chama a atenção é a objetividade e a simplicidade com a qual ela foi desenvolvida. E entre as nossas conversas, as nossas discussões, também nos fica bastante claro que o principal objetivo por trás da nova resolução é trazer de volta, vamos dizer assim, a grande missão da ANEEL, que é enfatizar a busca por geração de energia, né? Ou seja, nós temos que trabalhar no sentido de proporcionar uma oferta maior de energia. O outro aspecto é que a resolução ela tem um enfoque regulatório, né, deixando, vamos dizer assim, a parte de responsabilização técnica e ampliando, né, o nível de comprometimento do próprio empreendedor. Isso é muito interessante também. A ideia de se criar, né, um despacho de adequabilidade do projeto, né, desvinculado da questão da LP, para a gente é uma reivindicação antiga, né, porque ajuda o empreendedor a fazer o seu processo de licenciamento ambiental, tendo em vista que o licenciamento é estadual e muitas vezes os estados eles ficam cobrando um documento, alguma coisa que caracterize que, de fato, aquele empreendedor é o interessado naquele empreendimento, né. A possibilidade, a gente vê também, né, com muito bons olhos, essa questão, quer dizer, é notório que vai se poder simplificar e reduzir os tempos, né, de tramitação aqui dentro, e isso tudo, obviamente, vai envolver uma desburocratização de todo o processo. Então, parabéns, aí, muito bem-vindo essa nova proposta. Pontos positivos que a gente identifica especificamente na minuta. Tá? Primeiro, simplifica os critérios, simplifica e amplia os critérios de enquadramento de PCH. A ideia da gente passar o 30 megawatts limitado a um reservatório de 13 é muito interessante, eu acho que facilita muito o processo, sem contar que a gente também pode ter PCHs com mais armazenamento e também ampliar a disponibilidade de energia, né? O foco técnico na etapa de inventário, quer dizer, ou seja, vamos enfatizar a análise técnica, aprofundar bastante a análise técnica na questão de inventário e vamos deixar para uma parte mais regulatória, vamos dizer assim, a questão, né, dessa etapa de outorga. Valoriza a responsabilidade técnica sobre os projetos básicos, isso é muito importante, é uma coisa que também a gente sempre se debateu e sempre pediu isso. Reduz a possibilidade de conflito, no caso de mais de um interessado na mesma PCH, exatamente pela simplicidade e pela objetividade que ela traz. Atualiza, né, todos os procedimentos da CGHs com a potência agora até 3 MB. E uma outra coisa muito importante é a questão da compatibilização do prazo de vigência das outorgas emitidas pela ANEEL, né, agora e pelo Ministério, passando de 30 para 35 anos. Então, isso são aspectos muito importantes. Eu não sei como é que está meu tempo. Está quase acabando. Tá. Como sugestões, permitir a desistência, né, sem execução das garantias durante a vigência do registro, tá, desde que, obviamente, né, o interessado apresente todo o sumário executivo, as ARTs, enfim, todo o processo, documentação completa para permitir que um
outro interessado possa dar continuidade naquele trabalho, e sem ter que começar do zero. Ampliar o prazo de entrega de documentos de autógrafo de 30 para 60, a gente entende que 30 dias talvez seja um prazo, né, um pouco estreito. A questão da adequabilidade, né, da vigência do despacho, né, de adequabilidade dos 3 anos, a gente entende que para o processo de licenciamento, em determinados casos, é complexo, então nós estamos propondo 5 anos, ampliar de 3 para 5, e incorporar algumas disposições, nas disposições transitórias, aquilo que nós eventualmente já comentamos, até discutimos, né, mas talvez é uma questão de melhorar um pouco a redação, que é o enquadramento automático, né, como PCH das usinas com potência de até 30, né, e área de reservatório de até 13, daquilo que já tem aqui. A preservação da resolução 343 na questão dos direitos de preferência. Tá? E a modificação da resolução 412, né, para adotar o mesmo conceito do sumário executivo. Tá? Isso como sugestão. Para terminar, uma coisa que ainda está em discussão dentro da Abragel é o fato da questão do permitir ou não, né, mas a gente entende que talvez pudéssemos pensar nessa possibilidade de se ter mais um registro, tá, para os aproveitamentos de novos inventários, desde que, obviamente, se encontrasse um critério de seleção que fosse extremamente objetivo, né, e alinhado, obviamente, com a atual filosofia da ANEEL. Então, era isso. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela condução do processo. Obrigado, Charles. Chamo na sequência o José Guilherme Antiloga. Bem, boa tarde. Cumprimento a diretoria da ANEEL, em nome do Dr. Jurosa, Dr. Elvio. Faço minhas as palavras do Dr. Charles com relação ao agradecimento, ao esforço que a equipe técnica da superintendência tem tido nas discussões. Mais de uma vez nós tivemos discutindo, não só esse assunto, o assunto de inventário, eles se entrelaçam em algum instante. Charles mais ou menos matou todos os assuntos, então eu vou me focar em alguns temas específicos. A primeira parte, o Charles já comentou, quer dizer, você teve uma evolução nos conceitos e alguns focos foram definidos e a gente até entende que, de maneira adequada, privilegiando a possibilidade de aumento de energia, consolidando o inventário como o definidor do aproveitamento ótimo e considerando que o projeto é um aprimoramento daquilo que está no inventário. Eu vou me concentrar basicamente em 2 pontos que são talvez os mais polêmicos da resolução, ou alguns dos mais polêmicos. Por escrito a gente vai ter oportunidade talvez de citar outros pontos, que são basicamente o que Charles falou, a possibilidade de ter ou não competição e a questão do prazo após o despacho de adequabilidade para você apresentar o licenciamento e a reserva de disponibilidade hídrica. Eu fiz um pequeno levantamento aí de alguns projetos em que a gente tem todos os detalhes deles, são mais ou menos 760 mega. Desses 760 mega, 75% já estão com EIA-RIMA dentro dos seus órgãos. Os órgãos são diversos, tá certo? Pegando Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e alguns aproveitamentos do IBAMA. Se você olhar o tempo médio que esses projetos gastaram dentro do processo de licenciamento, só para essas usinas que apresentaram o EIA-RIMA, ele foi de mais ou menos 4,22 anos. Isso, só 27% disso tiveram LP, porque os 27 estão dentro aí dos 75, tá certo? Então, isso quer dizer que é 4,22 mais alguma coisa, porque só o que parou foram esses 27% que estão com a licença emitida. Então, isso é a minha intenção aqui é muito mais de reflexão do que de sugestão do ponto de vista do valor. A outra questão que até na nossa reunião na Abragel foi falada, e eu trouxe alguns dados aqui, alguns estados, em especial Goiás e Minas, já têm isso consolidado, estão fazendo uma exigência de uma avaliação sinérgica e cumulativa da bacia previamente ao licenciamento ambiental. Então, por exemplo, o tempo de aprovação do EIBH, que é no caso de Goiás, do Meia Ponte,
que é onde nós hoje temos projetos, hoje está em 3,72 anos e o EIBH não está aprovado. Ele está em vias de ser aprovado, mas até agora já se gastou 3,72. E não se começou o processo de licenciamento das usinas da bacia. Em Minas Gerais, a avaliação ambiental integrada, que é algo semelhante do Rio Santo Antônio, que foi feita pelo Estado de Minas para atender uma demanda do Ministério Público de Minas, gastou um ano do começo até o final. Só que o processo continua suspenso pelo Ministério Público de Minas, tá certo? Que o Estado fez e o Ministério Público ainda está analisando essas questões. E a segunda AI de Minas, que é do Suaçuí Grande, essa a gente participou, ela gastou 1,7 anos, quer dizer, quase 2 anos entre o começo e o final, e só depois disso é que você consegue fazer a aprovação, o início do processo de licenciamento. Então, eu quis trazer alguns números só do ponto de vista de reflexão para aquele número de 3 ser contextualizado, né? A outra questão é a exclusividade para quem fizer o primeiro registro, tá certo? Quer dizer, o conceito é muito claro, quer dizer, olha, ele evita o contencioso, ele otimiza recursos, né, humanos, pessoais, tendo um só, ele pode aplicar melhor os recursos dele. Isso está lá na resolução de inventário, nas discussões que a gente tem, isso está sendo colocado lá. E lá parece fazer sentido isso, tá certo? Eu já tive essa discussão lá e parece fazer sentido. Mas mesmo lá, está se prevendo, nas discussões que a gente teve, está se prevendo uma janela inicial que se permita mais de um registro, porque você está com os inventários represados, quer dizer, você está 2 anos sem dar autorização, sem fazer um despacho de registro de inventário. Então, como isso está acumulando, essa informação está acumulando, está se pretendendo que logo no começo você tenha a possibilidade de, durante uma janela muito curta, ter mais de um registro. E o conceito envolvido aqui é mais ou menos igual ao que a gente está falando para o projeto. Quer dizer, qual que é a questão? Isso envolve uma informação de domínio público. Quer dizer, os rios que estão lá disponíveis, se a gente tivesse uma situação normal, os rios que estão lá disponíveis, alguém vai e faz um esforço de prospecção, identifica alguma coisa, pede o registro, e ele vai ficar sozinho mesmo, ele tem um mérito, ele foi lá, tá certo? No caso do projeto, essa informação ela só fica clara na hora que o inventário é aprovado. A partir desse momento é que essa informação passa ao domínio público, né? E aí o que a gente percebe ou começa a perceber é que você tem a chance de ter uma corrida ao protocolo, porque a resolução fala o seguinte: aprovado o inventário, você tem 10 dias de uma espécie de quarentena, que faz sentido para que você tenha uma isonomia, um equilíbrio entre as pessoas que venham a pedir o registro, mas às 8 horas da manhã do 11º dia, vai ter gente no protocolo para tentar fazer o registro, e vai ter um, ou vai ter 2, ou vai ter... Alguém vai dormir de um dia para o outro para tentar ser o primeiro no protocolo, que é um processo que a gente nunca passou por aqui, mas é um processo que pode ser complicado, tá certo? Então, qual que é quer dizer, o ponto para reflexão que a gente traz aqui, tá certo? Que, aprovado o inventário, você tem um período, e aí ele é variável, de 30 a 60, ou 30, ou 60, ou 45 dias, em que você permita mais de um registro. E aí, só quando esse inventário é aprovado. Quer dizer, todos os inventários que estão aprovados não se aplica isso. Os inventários que já estão aprovados é a regra que está lá. Quem fizer o registro fica sozinho, tem a exclusividade daquele aproveitamento. Por quê? Porque essa informação é pública, está sob domínio público, e quem se movimentou para fazer esse registro, em tese, tem essa prioridade, vamos falar assim. No caso de você aprovar um novo inventário, você tem um primeiro prazo em que você pode ter mais de um registro, e aí, para criar uma janela mais apertada, em vez de você ter 180 dias para o cara desistir, você diminui isso também. Quer dizer, quando você tiver competição, o prazo que as partes têm para desistir não é mais 180 dias, é 60 dias, tá certo? Ou 30 dias depois do registro feito. De forma que esses que estão entrando na competição tenham claro que vão ter que ir até o final, não vão poder desistir com 120 dias. E o critério objetivo que a gente está sugerindo é muito parecido com o da 412. Eu já passei meu tempo, agradeço, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu chamo o Pigato, por favor.
tarde a todos, doutor Jurosa, doutor Elvio, Josiane, colaboradores da ANEEL. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou mais aqui, mas é para agradecer tudo que a ANEEL tem feito e está fazendo pelas PCHs, porque eu tenho as PCH no DNA. Então, isso é um negócio que, quando eu li o material, a nota técnica, eu cheguei a pensar que fosse uma miragem e que de fato eu carrego um grande agradecimento para a equipe toda que está se dedicando para esse processo das PCHs. E, não obstante esse agradecimento, um único ponto que ficou, eu vou só passar um slide, que o único ponto que não foi consenso na Abragel, e que eu gostaria só de discorrer sobre ele, só sobre isso. E depois os outros pontos o Charles já colocou, e é um mesmo ponto que o Guilherme colocou, mas tem sido um ponto de debate e que provavelmente cada empresa vai se posicionar de forma diferente no prazo final, que é sexta-feira que vem. E eu digo por quê. A questão da exclusividade do primeiro que fizer o registro é louvável que não tenha disputa, é razoável. Mas eu, ao longo desta vida, eu tenho me debatido muito com a fuga ou com a tentativa de eliminar o processo eventual especulativo que possa ter em cima dos empreendimentos. E nesse sentido, a forma que a gente poderia ter de manter os bons empreendedores, aqueles que efetivamente fizeram o inventário ou que fazem os projetos básicos, é tirar a capacidade de alguém especular em cima de um negócio que não vai fazer ou que depois vai se posicionar numa vantagem de mercado para fazer. E esta forma é que possa ter, sim, mais de um interessado. Nós não combinamos o script, o Guilherme e eu, mas eu acho que é o seguinte, que ela ocorra em até 30 dias. O Guilherme botou de 30 a 60, eu acho que tem que ser num período de até 30 dias, tem que ser um prazo muito curto, que diminua a competição, que diminua o interesse de competir, mas que abra essa oportunidade. Ou seja, que a ANEEL ela não tenha que fazer muitas análises ou que não tenha que ver, o processo competitivo seja reduzido. E que a desistência seja limitada a 60 dias a partir da data do primeiro registro, ou seja, deixar curto. O sujeito que fizer o registro e que quiser ir até o fim, ele sabe que vai ter que executar o projeto, vai ter que gastar no projeto, vai ter que se dedicar, e o especulador não vai fazer isso, porque ele foge desse tipo de processo como o diabo foge da cruz. Então, esse é um mecanismo para permitir, para que não tenha que todo mundo fazer plantão às 8 horas do dia, do 11º dia, né, mas que também elimine, ou procure eliminar e despachar esse sujeito que poderia, em tese, se beneficiar de chegar mais cedo ou de dormir, de armar uma barraca aqui no pátio da ANEEL, né, ficar 3, 4 dias dormindo aí e às 7 da manhã ele vai estar lá na frente do protocolo. Mantendo a exclusividade, é natural, o primeiro que registrar ocorre um prazo superior a 30 dias, porque daí já está resolvido, e os critérios objetivos para a hierarquização do interessado poderia ser, não que esse seja, nós discutimos muito, é aquele que entregar o primeiro sumário executivo, porque um princípio básico, que foi muito bem pensado pela agência, pelos técnicos aqui, é que se alguém vai fazer um sumário, é porque já fez um projeto. O sujeito que fizer um sumário sem projeto, é alguma coisa em cima da perna. Então, nada mais justo que ele apresente o que apresentar o primeiro sumário executivo, ele também apresente as RTs e o arquivo digital do projeto básico. O arquivo digital vai ser uma demonstração de que ele fez efetivamente o projeto e que a ANEEL vai dispor dele se necessário, tá certo? Mas é uma demonstração de que ele cumpriu o papel de ter feito um sumário executivo baseado em dados efetivamente técnicos e de um projeto concluído. Basicamente é isso. Eu agradeço mais uma vez de coração a toda essa equipe que tem trabalhado e que, sem dúvida, vai melhorar a performance das PCHs no Brasil aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu chamo o Ivan da Atiaia, por favor. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento os membros da mesa, doutor Jurosa, doutor Elvio, a Josiane. Meu objetivo aqui também, principal, é de agradecer esse trabalho que está sendo feito nessa audiência pública e essa mudança de postura que a gente sentiu e que está sendo favorável aos empreendedores que investem em PCHs. Falar depois de todos, né? Tem um problema que todos já falaram que a gente
ia falar, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui as contribuições da TIAIA. A gente discutiu bastante também essa questão da concorrência, de ter essa possibilidade de ter mais um registro também. E a gente também não encontrou assim uma forma ainda que fosse uma proposta consistente e que a gente entendesse fosse melhor do que aquilo que a ANEEL apresentou. Então, estamos ainda pensando, temos até o dia 12, né, para a gente poder apresentar alguma contribuição mais consistente. Em linhas gerais, também concordo e corroboro as palavras do Charles, né, do presidente da Abragel, dos avanços que essa resolução, que essa revisão da resolução, né, vem trazer para os investidores em PCHs. Então, vou passar os pontos, né, da nossa contribuição, especificamente em relação à proposta da ANEEL. E um primeiro ponto é que na concessão de registro está previsto um prazo lá de quarentena de 10 dias. A gente entende que esse prazo pode ser ampliado para 30 dias, é a nossa sugestão, por conta de que 10 dias é um prazo, a gente entende, muito curto para obter as garantias. Tem um relatório de reconhecimento do sítio, né, do local onde o empreendimento vem ser instalado, e entende que pode ser um prazo muito curto para cumprir adequadamente todos esses itens e poder avaliar um empreendimento em que a gente não elaborou o inventário, né? Também que, após a análise do sumário executivo, então vou enfocar aqui nos pontos que eu acho que não foram falados aqui hoje ainda, né? Mas que já foram falados também na reunião anterior que a gente teve. Mas que após a análise do sumário executivo, que tenha a possibilidade, porque isso não está, pelo menos, escrito de forma direta ou de forma clara na resolução, que tenha a possibilidade de o interessado esclarecer algum ponto específico, né, do sumário executivo ou realizar pequenos ajustes, né, porque na avaliação do sumário executivo, o que se pretende é fazer uma avaliação da compatibilidade do projeto com o inventário que foi realizado e que permite que o agente faça determinados ajustes e que apresente justificativas. E que essas justificativas, às vezes, podem não ficar claras, né, e, às vezes, numa conversa ou numa possibilidade de esclarecimento maior, se esclareça esse ponto e o agente tenha essa possibilidade, né, de fazer até algum pequeno ajuste, né, ou uma melhoria, uma adequação na justificativa, né. Outro ponto que a gente também entende que a ANEEL foi manifestado, né, que não vai receber os projetos básicos, porque não vai analisar os projetos básicos, mas a gente entende também que esse projeto básico deve ser recebido pela ANEEL e deve ficar em seus arquivos, até para uma garantia para o próprio agente, né, que a ANEEL não precisa analisar o projeto, ela vai analisar o sumário executivo, mas que ela tenha esse projeto em arquivo, que é também uma forma de garantir de que o agente realmente fez o projeto básico, né, para que todos tenham assim, uma garantia de isonomia entre todos os empreendedores. Outro ponto é a possibilidade de desistência sem execução da garantia. Isso já foi falado, eu acho que eu vou... isso após a despacho de declarabilidade e a entrega do projeto básico. E esse outro item também já foi falado, né, mas é do aumento do prazo de 30 para 60 dias para a entrega da documentação da obtenção da outorga. E da mesma forma a gente entende que o prazo de 30 dias é muito curto para que a gente consiga, eventualmente, né, para que consiga, e normalmente, para se conseguir toda a documentação necessária. E que isso também não iria alterar o processo de uma maneira geral, né, que aumentar um pouco esse prazo. Outro item é o aumento do prazo de vigência do despacho de 3 para 5 anos. E ainda, o que já foi manifestado, foi falado também na apresentação da ANEEL, em relação à fase de transição e os projetos que estão na resolução 343 e que já passaram por uma fase de concorrência
e que já tem um empreendedor definido, né? E que esse empreendedor mantenha o direito sobre aquele projeto. Isso a gente já ouviu, que essa é a ideia, mas que a gente entende que a redação precisa melhorar para que isso fique mais claro. Então, são essas as contribuições da Atiaia, e eu agradeço a oportunidade e agradeço o trabalho que vem sendo feito, né, no âmbito dessa audiência pública. Então, muito obrigado. Ivan, na sequência eu chamo o senhor Kleber, da Construnível. Bom, gostaria de cumprimentar então o doutor Jurosa, doutor Elvio, secretariando aí Josiana também, a bela apresentação da Ludmila, bem didático, bem prático, fácil de entender, e a todos que deixaram seus lares, seus postos de trabalho para estar aqui discutindo este tema, né? Digo que somos abençoados por estar aqui hoje, discutindo aqui um tema de suma importância para o Brasil inteiro, para essa nação aqui. E que sejamos sabedores, então, do resultado final disso. Então, nessa simplificação de análise, então, a gente vai fazer algumas contribuições que a gente acha pertinente. Ficou bem prático, né, a nova resolução. Depois dessa nova minuta apresentada, eu até guardei o meu violão, acho que não vai mais precisar, então acho que vai ficar bem tranquilo, eu vou continuar atuando aí nas obras de PCH. Então, um primeiro ponto aqui, então, no capítulo 2... o texto da ANEEL diz: a partir da publicação do registro, a intenção de outorga, o interessado terá o prazo de até 14 meses. A gente sugere que acrescente, aí, dependendo da complexidade da obra, então, e devidamente justificado, um prazo aí um pouquinho mais, em virtude de alguns acessos de estudos de topografia, sondagem, a questão ambiental, e muitas vezes você tem levantamento topográfico, a gente faz de metro em metro, numa área de pura taquara. E isso demora muito, e com a dificuldade de mão de obra, então, às vezes, os 14 meses lá, está difícil de fazer. E muitas vezes, nesses 14 meses, chove 6 meses. E aí é impossível de fazer, né? Então, dá esse espaço aí. O outro item projeto base deverá ficar à disposição da ANEEL, local do empreendimento, podendo ser requisitados pela ANEEL a qualquer tempo. A sugestão então, que deverá estar disponível no site da ANEEL, o sumário executivo e o arranjo geral. Por quê? Porque essas informações poderão disponibilizar trechos para futuras CGHs, pequenos empreendimentos. Então, aqui tem uma PCH, que é só uma ilustração, né? Então, aqui tem uma PCH, lá tem outra. Então, tem um trecho no meio aqui que está disponível. E eu sou o dono daquela fazenda lá, e eu quero fazer a CGH, e eu não tenho essa informação, qual que é a cota? Eu tenho ela do inventário, mas pode ser que ele tenha alterado a cota. Então o cara vai no site da ANEEL e vai ver que tem a cota tal. Tem uma CGH lá de 500 kW ali disponível. Então a disponibilização dessa informação no site deixa prático para quem for fazer. E muitas vezes o empreendedor da PCH de baixo e de cima não te atende, não te responde a informação e isso fica na dúvida. Então esse é um ponto. O outro item é o capítulo 2 do artigo 9. Então a ANEEL publicará despacho atestando a compatibilidade do sumário executivo com o estudo inventário e com o uso do potencial hidráulico. Sugestão, a ANEEL publicará despacho aprovando os parâmetros informativos e, ao final, então, o empreendimento está apto a receber o licenciamento ambiental. Por que disso? Porque dará mais credibilidade, né? Então, você fala assim, quando você declara alguma coisa assim, aprovado, né, tem um poder muito grande lá perante a sociedade. E, então, o fato da declaração, sempre digo, a declaração vira realidade, né? Depois que você vai na frente do juiz e fala assim, eu vos declaro marido e mulher. Olha, dali para frente, meu amigo, é só o divórcio para você voltar atrás, né? Então a coisa vira realidade mesmo. Então aquele grifo ali, né, a palavra, aprovando, assim, ele dá uma sensação um pouquinho melhor. Porque lá na sociedade você vai lá com a CGH, por exemplo, estou fazendo a CGH, só falta o cara dizer assim, duvido. Cadê o documento? Cadê a aprovação? Quem que está te autorizando a fazer? Daí até você explicar aqui a legislação, né? Então é só uma questão de texto para deixar a gente mais tranquilo lá. Tá certo? O próximo item, então, parágrafo único, aproveitamento com registros publicados até a data de publicação dessa resolução, serão aceitos novos registros
por até 60 dias, os quais serão tal. Na verdade, pelo que a gente entendeu, a gente acha que não deveria se mexer o que está em ativo e o que está funcionando já, o que está em registro ativo. Então, sugere-se a remoção desse item, porque daí poderia prejudicar aí quem já está com o processo lá para trás. Esse é um item. O próximo item é o capítulo 4. Para fins de desapropriação... isso aqui é a sugestão de inserir um artigo aqui, para CGH. Para fins de desapropriação, o interessado que comprovar 2/3 de posse do perímetro do lago da CGH receberá dupla de servidão para o restante das áreas e para a linha de transmissão. Também fácil explicar isso aqui. Essa CGH aqui, por exemplo, muitas vezes, ali onde está a flechinha amarela ali, o proprietário daquela terra ali chama Ivo Punhalone, e ele não quer fazer a CGH lá. E aí eu comprei todas as áreas aqui e eu não consigo fazer a CGH porque aquele senhor não quer deixar ele... E ele é contra a usina. Então eu tenho todas as áreas, com exceção daquela. E aí é óbvio que por causa de um soldado, né, não se deixa de construir uma estrada, uma escola, um hospital e muito menos uma usina. Então a sugestão é que a ANEEL pudesse dar algum documento, alguma coisa que amparasse esse cidadão para que ele construísse a usina. E não tem como fazer um contraforte ali e desviar a área dele, né? E você acaba prejudicando o potencial. Se eu tirar esse senhor da área aqui, eu vou diminuir a minha usina de 1.2 para 0.7. Eu perdi 500 kW, a comunidade, a sociedade perdeu 500 kW, em função do seu Ivo lá que não quer fazer a usina. Então é só um amparo aí para poder fazer a CGH mesmo. A resolução ANEEL, anexo 1, então... É a inserção de um item aqui. A garantia de registro será devolvida ao final dos 14 meses na entrega do projeto básico, né, com a justificativa de inviabilidade técnico-financeira. No meio do projeto ali, passou 6 meses, de repente, por questão de conexão, ou de obra, ou de geologia, ou de qualquer outra ordem de obra, a obra ficou muito cara, inviabilizou. Então, que não execute a garantia, pelo menos, já que o prejuízo já foi grande nessa etapa aí. Em virtude, né, de não dar prejuízo aí aos interessados. E por fim, então, agradecer o belo trabalho aí, a atitude da ANEEL, né, da superintendência aí, discutindo os assuntos com as associações. A gente está quase morando aqui em Brasília, né, de tanto a gente discutir os temas, mas no final a gente tem um bom resultado. E só deixar uma mensagem aqui, pessoas inteligentes resolvem um problema. Um sábio os previne. Albert Einstein. Sucesso a todos. Obrigado. Senhores, pela minha lista... não tenho mais nenhum, mas quem estiver, tem alguém que gostaria de fazer? Fica à vontade. Boa tarde. Eu vou representar aqui a Abra PCH, porque o Plínio Pereira, que é o vice-presidente, o avião dele atrasou e ele não conseguiu chegar com a apresentação da Abra PCH. Mas, então, cumprimento o diretor Jurosa, o doutor Elvio. A Abra PCH está extremamente feliz e esperançosa com essa nova gestão, com a forma como as coisas estão sendo conduzidas, muito claras, muito diálogo. Então, nós temos assim, uma confiança de que os resultados virão, né? Então, como o Plínio não chegou com a apresentação, eu reitero também a apresentação do Charles, ótima, da Tia e todos os colegas, o Guilherme também abordou os principais pontos. Né, faremos todas as contribuições por escrito, minuciosamente, abordando todos os pontos, mas eu acho que os principais seriam a questão da definição das características de PCH. Houve um consenso na associação de que se deveria acrescentar que no cálculo da área inundada será deduzida a área de calha do rio para que se obter a área exata que de fato vai ser inundada, evitando um aumento indevido na dimensão do impacto ambiental, um artifício comumente usado por quem normalmente não é a favor das PCHs. Um outro ponto seria a disponibilização do projeto básico para a ANEEL. A gente entende que a apresentação do projeto básico junto do sumário executivo é importante em meio digital, pelo menos. Né? A ANEEL quer se livrar da quantidade de papéis, mas pelo menos em meio digital isso seria importante. Um outro ponto aqui, na questão de um só interessado também, a gente entende que a concorrência, de certa forma, ela tem que existir a possibilidade de mais de um interessado no projeto. Um ponto relevante que a gente discutiu lá é o seguinte:
que a ANEEL deveria especificar melhor quais são esses critérios de análise de terras. Né? Lá fala também do livre dispor das áreas. O que é exatamente esse livre dispor das áreas? Né? Seria interessante apresentar um georreferenciamento, escrituras. A gente tem alguns casos aí que, na disputa das terras, na hora que o técnico vai analisar essa disputa, ele tem dificuldade em enxergar alguns pontos. Sabemos que os cartórios aí do interior do Brasil também, muitas matrículas, elas não têm informações precisas. Né? Os cartórios do interior fornecem, vira numa ribanceira à direita, desce não sei aonde à esquerda. Então, isso também pode dificultar a análise do técnico na hora de decidir a disputa das terras. Então, a gente gostaria que a ANEEL pensasse em colocar o que é exatamente esse livre dispor das áreas, quais são exatamente os critérios para esse desempate. Né? E, por fim, no despacho de adequabilidade, que o senhor vai publicar, a ABRA-PCH sugere que, no corpo do despacho, seja incluído um dispositivo que sinalize diretamente ao órgão ambiental que o empreendimento está em vias de outorga, que aquilo tem uma certa urgência ou uma certa prioridade, digamos assim. Não é que o senhor vai dizer para o órgão ambiental que aquilo é a prioridade dele, mas que sinalize, porque a gente pega casos de empreendedores, de agentes que chegam no órgão ambiental com despacho registrativo de aceite, aquilo para o órgão ambiental ele não leva muito em consideração. Então, já que vai se soltar um despacho de adequabilidade, que se insira um dispositivo onde o senhor pudesse sinalizar para o órgão ambiental que esse empreendimento está em vias de outorga, que é uma coisa que tem uma importância, e que o órgão ambiental pudesse dar uma certa celeridade. Okay? É isso. Obrigada a todos. Alguém mais gostaria de fazer considerações? Doutor Elvio, eu acho que o que nós fizemos antes de fazer reuniões com as três associações, a PCH, a Abragel e a PINE, esvaziou a nossa audiência, né? Mas eu acho que foi um bom motivo, né? O esvaziamento, eu acho que fez com que, na verdade, não é o esvaziamento, trouxe uma compreensão melhor para todos. E eu registro que 7 meses após aquela reunião que nós tivemos em 13/11, onde que alguém falou que nós íamos jogar uma pá de cal em cima da PCH, e eu falei que não faríamos isso em hipótese alguma, estamos trazendo a mostra que nós não vamos fazer isso. Né? A ANEEL, na verdade, ela sentiu realmente a colocação de vocês, né, de todos, da preocupação, e foi a preocupação nossa também. Tanto que, de imediato, nós dissemos que não ia acontecer isso. E não vai acontecer, porque um segmento tão importante como esse, que é de PCH, o Brasil não pode prescindir dele. Né? Nós precisamos dessa energia, é uma energia que está, de alguma forma, distribuída, porque ela está lá nos rincões do país, e ela vai nos trazer, com certeza, só benefícios. Né? Eu acho que o impacto ambiental que elas provocam é muito pequeno, perto de que outras formas de fonte que eu vejo de térmicas que não fazem a mesma coisa. Além de tudo, nós ainda temos aproveitamentos que podem ser de uso múltiplo, né? Que nem o caso que nós temos aqui do nosso lado, que é a PCH aí no Paranauá. Então, e temos diversos exemplos como esse. Então, eu acho que foi muito interessante só um minutinho, Plínio. Eu acho que foi muito interessante esse trabalho que nós fizemos com as associações. Eu, particularmente, fiquei extremamente gratificado e agradecido a todos por entender o nosso convite e a intenção que nós tivemos de discutir mesmo, porque aqui, como é uma audiência pública, não é o rito, não é esse, né, discutir. Até estou falando porque nós temos tempo, né, porque normalmente a audiência pública a gente só recebe as contribuições, as manifestações, e a ANEEL nem se manifesta. Mas eu acho que é importante, porque dado o tema que é de extrema relevância para a ANEEL, porque eu entendo que essa simplificação nós estamos fazendo uma quebra de paradigma muito forte dentro da agência. Porque essa questão de projeto básico, eu sempre fui incomodado, eu que estou na agência desde o início dela, sempre me incomodou a questão de aprovação de projeto. Aprovar uma coisa, nós vamos virar corresponsável por aquilo que você não fez. E nós temos responsáveis técnicos para isso, que são conferidos pelos CREAs do país, e eles são os responsáveis por isso. Não é a ANEEL que pode ser responsável. Por isso que eu respeito a colocação do Kleber, mas eu acho que essa frase, aprovar, eu não vou querer colocar. Tá vendo?
porque eu acho que nós temos que estar adequado, não aprovar, porque eu entendo a posição, eu entendo a preocupação, mas é justo, nós estamos querendo fugir disso. Não porque a ANEEL quer se eximir de responsabilidade, mas a responsabilidade não é nossa mesmo, é de quem projeta, né? Então a gente tem que ver se aquilo ali está adequado ao potencial e pronto, né? Agora eu vou chamar o Plínio, ele gostaria de fazer uma colocação, deixar ele disponível, né? O Plínio, não. Plínio, sim. Boa tarde a todos. Primeiramente, pedir desculpa pelo atraso. Meu voo era para chegar às 1h15, chegou às 2h30, ainda gastou uns 40 minutos para a gente desembarcar. Eu estou falando aqui em nome da Abra PCH, que hoje já tem cerca de mais de 160 associados, a maioria empresas da cadeia produtiva das PCHs. Eu selecionei alguns pontos mais relevantes a partir das contribuições que nós recebemos dos nossos associados. O primeiro item é a definição de empreendimentos com características de PCH. Também queria comentar que, provavelmente, como eu cheguei no final, a maioria dos assuntos já devem ter sido discutidos. A definição dos empreendimentos com características de PCH, a questão que a gente quer colocar é a questão da área inundada. A nova resolução fala em área do reservatório. E a gente tem uma visão equivocada, porque a calha do rio não vai ser inundada, ela já é inundada. Então, a sugestão nossa que nós vamos apresentar é que essas definições de área de reservatório sejam substituídas por área a ser inundada. Inclusive, isso para nós, além de classificação como PCH, vai ajudar também no licenciamento ambiental, porque é sempre uma visão de uma área muito maior que a realidade que vai haver impacto, né? A área inundada é a nova área. E também há muitas PCHs em regiões mais encaixadas, que às vezes a área a ser inundada é menor do que a área da calha do rio. Então, essa é a primeira sugestão nossa, de substituir a expressão reservatório por área a ser inundada. Segundo ponto, onde fala no prazo para concessão de registro de 10 dias, né? E também comentar que já tivemos uma reunião muito boa em Curitiba com o Dr. Jurosa e o Dr. Elvio, onde a gente já fez uma discussão prévia, e então alguns pontos aqui até já foram discutidos com eles. O prazo para concessão de registro de 10 dias após a publicação do inventário é um prazo insuficiente. A gente entende que ele tem que ser, qualquer prazo público aí tem que ser 30 dias. Você põe 10 dias corrido, põe um fim de semana aí, lá para segunda ou terça da outra semana, já falta 4, 5 dias. A gente trabalha com PCHs, pequenas centrais, pequenos investidores, grande parte, espalhados pelo Brasil todo. Preparar uma documentação, trazer na ANEEL, então esse prazo é totalmente insuficiente. Eu acho que, em se falando desde que a pessoa vai ler a publicação no dia que ela foi publicada. E se ela descobrir isso 2, 3 dias depois? Os pequenos e médios investidores nem sempre têm estruturas próprias de acompanhamento diário, de publicações e tal. Então, acho que em termos de resolução, prazos inferiores a 30 dias são insuficientes. Então, a nossa sugestão é que sejam 30 dias. Ainda no artigo 4, o inciso 6º, parágrafo único, que diz que a ANEEL concederá registro exclusivamente ao primeiro interessado. Aqui é uma questão que é importante, filosófica, que é o seguinte: nessa mudança, a ANEEL já está eliminando a concorrência no inventário, o que é uma coisa mais que correta, porque inventário é risco. Então não faz sentido você disputar risco. Você tem um investidor interessado em fazer um inventário, que é um risco, você pode inventariar 3, 4 rios e às vezes só um dá um resultado favorável. Então, não é um ativo, não é um patrimônio do governo. Então,
Então, não faz sentido, parece que isso já é consenso, que no inventário não tem mais disputa. Agora, projeto é um ativo, pode haver disputa. E nesse caso, a ANEEL tem argumentos, existem argumentos fortes, para não haver disputa, porque são 2 projetos, e perda de tempo e custo financeiro. Então, também fica uma questão seguinte, então vai se dar registro ativo para o primeiro que apresentar a documentação completa. Então é o seguinte, isso fica um caminho que vai favorecer as empresas mais estruturadas. Eu acho que a resolução ela tem que dar igualdade de oportunidades. Então a nossa visão é o seguinte, como é que você vai dar? Acabar com a disputa também é positivo, também é uma boa opção. Então não vai haver mais disputa. Vai dar para um só. Mas aí é o seguinte, como é que vai ser o critério? Quer dizer, se uma empresa vier aqui e pedir registro de todos possíveis, vai ser tudo 100% para ela? Quer dizer, poderia haver uma peneira. Então nós pensamos em alguma coisa parecida, que ainda vamos enviar até a sexta-feira, que seria o seguinte, a ANEEL considerar registro exclusivamente ao primeiro interessado, que atender todas as condições para este fim, desde que o interessado, diretamente, ou através de consórcio ou sociedade, não detenha outros registros ativos, sem aceite há mais de 14 meses. Então você vê o seguinte, nós empreendedores reclamamos e sofremos muito com a questão ambiental, mas para você entregar um projeto e mesmo obter o aceite, não precisa de questão ambiental. Então como é que uma empresa, um grupo empresarial, está pleiteando vários registros, se ele tem registro ativo aí de 2, 3 anos parado, nem sequer entregou o projeto, ou se entregou o projeto, não providenciou licenciamento, tem coisa até de 5, 8, 10 anos. Então a gente acha, e vamos mandar isso melhor detalhado, hoje é só para expor a argumentação, que deve haver alguma ressalva nisso aí. Eu acho que não faz sentido, e nós sabemos disso, esse tipo de prioridade, ele tende a beneficiar as empresas maiores, os grupos mais estruturados. E eu acho que isso não é filosofia, principalmente de pequenas centrais, que são um perfil de investidores pequenos e médios. Também os grandes podem estar, mas como é que uma empresa grande estruturada tem registro parado e vai pedir novos registros? Então, a gente sugere que haja uma ressalva, que não seja considerar exclusivamente quem pediu primeiro, que tenha uma triagem, uma ressalva. Nesse sentido, eu acho que o critério de quem tem aceite parado, ou quem não entregou o projeto, é um critério que fica estranho um pedido de novo registro, você já tem registro e não toca para frente. Outra coisa aqui é o seguinte, nesse novo critério, a ANEEL está solicitando que seja entregue só o sumário executivo e que o empreendedor disponibilize o projeto nas suas instalações para eventual fiscalização. Nós sabemos que com essa mudança agora, nós temos que ficar preocupados com a credibilidade dos nossos projetos. Porque o sumário executivo, a gente defendeu isso há anos, que a ANEEL não fosse um escritório de engenharia, e essa nova diretoria atuou nesse sentido, mas também tem o lado contrário, que é o sumário executivo pode ser uma coisa feita de uma forma mais simplificada. Então a sugestão nossa é que o projeto básico seja entregue junto com o sumário executivo. A ANEEL não vai analisar, não vai aprovar, mas está lá na ANEEL. Então, se, em vez da ANEEL ter uma fiscalização, ter que ir na instalação do empreendedor para pedir um projeto, ou identificar alguma coisa equivocada e ele ter tempo de ir lá e consertar, isso não é uma coisa segura. E nem os empreendedores querem isso. Então, a nossa sugestão, eu não vejo nenhum inconveniente nisso, a ANEEL receber junto o projeto básico. Então, falaram, você está trazendo esse sumário executivo, que é oriundo desse projeto básico. Está aqui, fica lacrado aí. Se não tiver nenhum problema, não tiver nenhuma
questionamento, mas a qualquer momento a ANEEL tem um documento que fica lá e que não pode ser modificado. Então, a sugestão nossa é que esse projeto seja entregue junto com o sumário executivo. Plênio, o seu tempo já esgotou bastante. Doutor Jurosa, eu queria pedir uma gentileza, considerando que o prazo está até bem mais menor do que coisa, e até eu ia fazer um pedido que as associações tivessem um tempo dobrado, porque nós estamos trazendo aqui... Mas está dobrado. Eram 5 minutos, então, já estão com 10. 5. Já estão com 10. Então eu pediria mais 5, porque eu estou na metade aqui, mas são pontos, só trouxe pontos relevantes. E como ainda o prazo era previsto 6 horas, está com uma folga boa, se permitisse, eu vou ser mais rápido. Pode ser? Obrigado. Outro ponto, o prazo para requerimento de outorga. Esse é outro ponto que está vinculado a 3 anos, uma dos condicionantes é ter a licença. Então, lá está dizendo que é vinculado à entrega da licença em 3 anos. Então, a gente queria que esse item, esse é o parágrafo 3º, que ele tivesse um outro parágrafo prevendo uma possibilidade de renovação ou prorrogação nos casos comprovados que o empreendedor realizou todos os trabalhos, atendeu todas as solicitações, exigências, providências necessárias, mas não obteve as licenças ou a licença prévia, se for o caso, por razões alheias à sua boa atuação. E também questões de imposições políticas, como, por exemplo, aconteceu no Paraná, 8 anos, né, o governo Requião proibiu o PCHs nos 8 anos dele. Então, coisas desse tipo pode continuar acontecendo e tem acontecido. Né, solicitações fora da legislação, principalmente, às vezes, de Ministério Público, ONGs. Então, assim, que essa questão dos 3 anos não fique uma questão seca. 3 anos, não, ressalvado casos comprovadamente justificados que o empreendedor não conseguiu por razões alheias à boa atuação dele. O prazo de vigência das outorgas de autorização está agora, felizmente, agora por isonomia passou para 35 anos. Nós entendemos que as PCHs que já têm outorga e que não foram implantadas, ou por questões ambientais, como no caso do Paraná, e não é só no Paraná. O Paraná ficou muito evidente, porque 8 anos, um estado grande, proibir tudo, mas tem outros, e também por razões econômicas. Nós não temos preço, não tínhamos preço de PCH durante 2012, 13, 14, é só ver as estatísticas do leilão, as PCHs venderam 1% dos leilões desde 2005 até agora, em 10 anos. Venderam 900 megas, 1% do total. Então, a questão econômica também interfere nisso. Então, nós temos vários associados que têm 5, 8 anos perdidos na autorização dele por razões econômicas e de meio ambiente. Então, nós queríamos propor que fosse ressalvada os casos comprovados de inviabilidade econômica, porque hoje nós somos reféns do leilão da EPE. Porque como é que vai conseguir, o pequeno e médio empresário, como é que vai conseguir construir com recurso próprio? Os bancos privados, os juros é muito mais alto e não tem viabilidade. Então, que essa questão do prazo não seja só para as novas autorizações, mas que aquelas autorizações existentes que não viabilizaram a implantação. Se ela não está implantada, é porque ela não está viável. Porque o empreendedor já gastou todo o dinheiro e não começou a implantar, claro que cabe a ele comprovar isso, né? Bom, mais 2, 3 itens aqui, eu acabo rápido. 6º, modalidades de prestação de garantias e de fiel cumprimento. Anexo 1, item 4.9. Nós discutimos muito lá no Paraná, com o doutor Jurosa e o doutor Elvio, e foi colocada a questão que o seguro-garantia é muito difícil de executar. Nós temos um associado, que é o Anderson, que tem uma empresa especializada nisso, até não observei ainda se ele está aqui, e ele redigiu para nós e deu uma solução que o seguro-garantia, dependendo das cláusulas que se colocam na apólice e das cláusulas que a ANEEL coloque na resolução, ele seria facilitado a execução, inclusive sob a forma também de multa,
Porque parece que está havendo questionamento nos casos que foi tentado executar. Então a gente fala isso porque a gente não pode, em hipótese nenhuma, ficar sem o seguro-garantia. É a única fonte viável para o pequeno e médio empreendedor. E é o que se usa no Brasil inteiro. DENIT, todos os órgãos federais aceitam seguro-garantia. Então, nós estamos defendendo, porque aqui fala que está no site, mas como vai vir a nova redação, defendendo a manutenção do seguro-garantia, e revisadas as cláusulas para permitir a execução e aplicação de multas naqueles que forem inadimplentes. Por último, a questão da DUP para a linha de transmissão de CGHs. Nós tivemos, o nosso jurídico fez um parecer mostrando o seguinte: o que é uma CGH? Qual é a forma jurídica dela? Não é autorização, não é concessão, e é permissão. Então, o empreendedor de CGH é um permissionário. Então, e na Constituição, nós vamos mandar esse parecer, esse estudozinho para a ANEEL, fica claro que pode ser feito aquela resolução, o artigo 21 da Constituição fala que compete à União explorar serviços e instalações de energia elétrica. O 176 fala que não depende de autorização ou concessão o aproveitamento de energia renovável de capacidade reduzida. E o artigo 4º da resolução da ANEEL 560/2013 fala que para a declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, o concessionário, permissionário ou autorizado, quer dizer, no nosso caso, o permissionário, enviará requerimento à ANEEL acompanhado dos seguintes documentos e informações. Então, parece até, doutor Elvio, que nesse caso nem precisaria de, vamos dizer, de base legal. Bastava a resolução, talvez, fazer referência que a DUP. Fica uma questão mais complicada, que é o seguinte, que é a DUP para compra de terras. Na CGH é complicado, porque a CGH não é considerada um bem público. Então, essa é uma questão mais complicada. Embora eu li a resolução e ela fala em compra de terras também para a CGH, que pode fazer DUP. A resolução, eu tenho até a cópia dela aqui, se quiserem, posso ler. O artigo 4º da 560 também permite a DUP para compra de terras. Mas eu mesmo, quando eu falo eu, estou representando o consenso da associação, a gente entende que é mais complexa a questão, embora também pareça que eólicas e solar já conseguiram a DUP, né? Tem também no item 10, está lá licença ambiental, acho que é conveniente, como requisitos para a outorga, acrescentar a palavra licença ambiental prévia, para não gerar dúvida, né? Então, basicamente, era isso. E também teve uma sugestão de um associado de que a ANEEL agora, e é uma coisa de grande interesse, está incentivando as PCHs com reservatório de regulação, principalmente nas cabeceiras dos rios. E então, uma sugestão, como também isso pode gerar mais custos de obras, de áreas a serem adquiridas, se pudesse ser dado um benefício de 100% da TUST. Não sei nem se isso caberia nessa resolução. Eu queria, para encerrar, fazer uma manifestação da associação de um reconhecimento das grandes mudanças que ocorreram na ANEEL do final do ano passado e deste ano, né, com a chegada dos novos diretores. Nós já tínhamos uma ajuda boa do Dr. Peptoni, mas foi reforçado com os novos diretores, e também uma belíssima solução que foi dada nessa reestruturação da ANEEL, concentrando análise, aprovação e concessão numa área só, que é uma coisa totalmente interligada, e destacar nisso aí a grande contribuição e a grande mudança que a gente percebeu na ANEEL, a transparência, essa boa vontade, dedicação, isso realmente trouxe um ânimo muito grande da gente conseguir reerguer o setor de PCHs, o que começou também, paralelamente, com os preços mais adequados no último leilão, né? Então, agradecer a todos e pedir desculpa pelo atraso.
Obrigado. Pergunto se tem alguém que gostaria de fazer uma colocação. Tenho 5 minutos. Diga só, por favor, o nome para poder fazer o registro. Nelson Dornelas, sou de Santa Catarina, da PESC e da Estelar Engenharia. Eu só queria fazer 2 observações que me preocupam um pouco, eu acho que é só a questão de forma. Aquela questão de avisar o órgão ambiental para iniciar o projeto, os estudos ambientais. Eu nunca esperei para entregar o projeto básico na ANEEL, eu sempre já comecei os estudos ambientais antes. Então, isso causa um aumento de prazo para terminar o processo. Então, isso me preocupou um pouco. A outra questão é, será que a gente precisa, para os projetos que já está aqui dentro da ANEEL, fazer o sumário executivo, ou os projetos básicos que estão aqui atende, você só analisa a parte que foi citada como principal? Porque senão a gente vai ter um retrabalho grande. Vou dizer assim, eu tenho vários projetos básicos aqui, já mudou hidrologia, topografia acho que ainda não, mas hidrologia já mudou bastante. Era isso só. Obrigado. Obrigado, Nelson. Pérez. Boa tarde a todos. Mais um parabéns aqui para a equipe da ANEEL e para a diretoria que está bem conduzindo esse processo. E eu queria aproveitar a oportunidade para reforçar um ponto, a questão do prazo para validade do despacho lá de aceitação. Porque os órgãos ambientais, o problema para mim ficou muito claro. Depois, com esse novo procedimento, a limitação não estará mais na ANEEL para se conseguir um projeto. A limitação vai estar nos órgãos ambientais. E o nosso histórico, já apresentado um pouco aí pela Minas PCH, aqui está falando dos órgãos ambientais, mas tem aqueles que gravitam em torno aí, que são piores ainda. Ou seja, eu vou dizer FUNAI, quando sai desses outros, e aí que se perde mesmo. Nós temos históricos aí de usinas que temos LP, inclusive. E temos com LI. Mas depois chegou o outro órgão e nós ficamos com medo, evidentemente, de seguir em frente. Então, mesmo nessa situação, e uma vez feito esse estudo, ainda está há 4 anos lá o estudo e sem análise. Feito. Então, realmente é uma situação difícil fazer a previsão de prazo para a questão ambiental, considerando toda a gravitação que tem em torno dele. Bom, era isso aí. Obrigado. Obrigado, Pérez. Alguém mais? Bom, não tendo mais ninguém, eu, antes de encerrar, gostaria de agradecer a equipe da ANEEL toda envolvida, todos que foram diretamente ou indiretamente envolvidos e que abraçaram a ideia de a gente poder simplificar os nossos processos, e que foi uma mensagem que foi dada pela diretoria há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, foi no final de 2013, né? Logo que eu entrei, nós fizemos uma fala, juntamente, acompanhado dos outros diretores, que a gente gostaria que simplificasse os processos dentro da agência, acelerasse as análises, para que a ANEEL não se tornasse um gargalo, né, no desenvolvimento do país. E eu acho que isso está acontecendo em diversos pontos, e nesse caso específico, que era uma situação que a gente tinha uma preocupação muito forte, eu já disse agora há pouco, eu acho que nós vamos conseguir deslanchar bem mais. O doutor Elvio colocou uma meta no início do ano de 120 projetos analisados até abril, ele terminou recentemente, e me confidenciou ontem que já vai distribuir mais 100 para ser analisado até agosto. Ou seja, fora as CGHs que tem até 3 que não vai precisar analisar, que dá mais ou menos outros 100 e poucos. Então nós vamos ter desse universo que tinha mais ou menos 700, pouco menos, projetos aqui, metade nós vamos conseguir dar um caminhamento.
E dessas 120 que estavam aí, que foi distribuído primeiro, o que não saiu ainda, muito se deve a algum documento que falta ser entregue, algum ponto que falta. Não falta análise por parte da ANEEL. Nós inauguramos aquela questão de receber o empreendedor, ouvi-lo, e às vezes ele, por um detalhe, ele não entendeu um ponto, ou às vezes nós não entendemos o ponto que ele apresentou também. Então eu acho que esse diálogo que está ocorrendo na área, eu acho que nós temos que ouvir o empreendedor, é a única porta de fomento que a agência tem, né? Nós não temos outra porta. Né? Então, se a gente não ouvir o empreendedor, nós estamos matando uma oportunidade fantástica, né? De poder contribuir para o desenvolvimento do país. Antes de encerrar, eu gostaria de ver se o doutor Elvio gostaria de fazer alguma colocação. Eu quero, sim, muito mais para agradecer a presença de todos, e não só a presença nessa sessão, mas também a possibilidade que nós tivemos de compartilhar aquilo que nós estávamos pensando e discutir. Então, agradecer a todos que se envolveram nessa discussão, e também agradecer à equipe da SCG, que trabalhou de forma muito intensa nesse processo, teve uma preocupação em acompanhar essa proposta de revisão dos processos, essa nova visão que a própria ANEEL tem em relação não só a essa questão das PCHs, mas a questão das outorgas de modo geral. E dizer que eu não vou repetir aquilo que foi dito aqui, mas me chama a atenção dois pontos que foram colocados, e eu acho que é esse o objetivo que nós temos, quer dizer, o objetivo de trazer, especialmente nesse segmento, né, trazer para a análise o caráter regulatório da agência. Eu cheguei, alguém disse isso, acho que foi o Pigato, que nós não somos um escritório de engenharia e não queremos ser. Nós queremos, na verdade, trazer de volta o caráter regulatório do nosso comportamento, do nosso desempenho. Então, esse o nosso objetivo. Nós tentamos, com essa resolução, trazer de volta esse aspecto, né? E acho que nós conseguimos. Claro que tem alguns pontos, as audiências elas servem exatamente para isso, para corrigir aquilo que eventualmente nós avaliamos de uma forma e o mercado, né, os agentes veem de outra. Então, eu acho que até, embora alguns pontos polêmicos, mas eu acho que mas a gente percebe que não são tão polêmicos assim, né? Existem dúvidas em relação a esses pontos. Eles são mais dúvidas do que polêmica em relação a eles. Então, era só essa manifestação que eu queria fazer, doutor Jurosa. Agradeço aí a atenção e a presença de todos. Bom, senhores, então, encerradas as exposições, informo que as apresentações e os documentos entregues nessa reunião, bem como as contribuições enviadas à ANEEL por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agência. O prazo para contribuição a essa audiência pública segue até o dia 12, ou seja, sexta-feira. Mais informações estão disponíveis no portal da ANEEL. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que contribuíram por esse processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que certamente irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro encerrada esta reunião presencial. Tenham todos uma boa tarde.